Fala galera, tudo bem? Mário Mandzukic é o novo camisa 9 do Milan, né? Ele foi contratado, vai usar a camisa 9 do clube e muita gente na internet vem mandando mensagem, principalmente lá no Twitter. Tá, ele vai ser o reserva do Ibra, ele vai jogar com o Ibra, dá pra encaixar todo mundo. O Mandzukic é uma boa contratação. Eu acho que tem tantas perguntas e claro que a gente não tem como dar as respostas pra isso agora, a gente vai precisar esperar para muitas dessas perguntas ele entrar em campo para saber, mas vamos falar sobre o Mandzukic no Milan então. O espaço está aberto aqui embaixo, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, deixe o sininho ativado e comente. Você acha que o Mandzukic é uma contratação útil, boa, ótima, ruim, desnecessária? Deixa aqui embaixo o que você acha dessa contratação do Milan. Lembrando que ele chega a custo zero, né? No sentido de taxa de transferência, porque ele está sem clube desde pouco antes da metade, ele por volta de abril, desde pouco antes da metade do ano passado. Então, desde abril de 2020, mais ou menos, o Mandzukic não joga, não tem um clube. Ele tinha tido uma passagem pelo Qatar em que ele nem jogou muito em termos de números mesmo, de frequência, de quantidade de partidas. Então a gente está falando de um jogador de 34 anos, completa 35 em maio, daqui a alguns meses. Não é um jogador jovem, é um jogador que está parado há um tempo. Eu acho que essas são as principais questões que ficam no ar. Qual vai ser a condição física do Mandzukic? E quanto tempo o Mandzukic vai precisar para recuperar, se é que vai recuperar, as questões físicas, a capacidade física? E por que eu estou dando um foco inicial nisso? Porque ele é um jogador extremamente útil se tiver bem fisicamente. E aí a gente entra numa avaliação mais técnica, que também vai passar pelo ponto tático. O Mandzukic é um atacante muito forte fisicamente. Um jogador versátil, um jogador de muita entrega sem a bola também, de muita ajuda. Eu acho que é isso que faz com que ele seja um jogador tão útil como uma estratégia, uma ferramenta tática dentro dos jogos também. Porque eu não acho o Mandzukic um super atacante. Não acho que seja um dos grandes atacantes e tudo. Mas a passagem dele pela Juventus, e principalmente o resgate dele numa função que ele fez lá no início, no Wolfsburg, que foi jogando como ponta, eu acho que essa é a melhor notícia se a gente projeta o Mandzukic para o Milan. Como que ele vai jogar? O Milan hoje tem o Ibra como 9. É verdade, em alguns momentos fica um pouco mais evidente a carência de um substituto para o Ibra. Você tem o Rafael Leão, que pode jogar com outras características e que já fez bons jogos como 9 também nessa temporada, mas que é muito mais o jogador do drible, da explosão, da arrancada, podendo partir do lado. Depende muito do encaixe na estrutura do time, na estratégia do time também. Então ele pode ser o 9, Rafael Leão, mas ele pode ser o ponta também. Então, ter um 9 de maior presença faz com que o Mandzukic seja um salto de qualidade para o Milan ter como opção. Uma outra pergunta que fica é, se for só para isso, o Mandzukic vai ser um cara fácil de lidar, de administrar em relação à gestão de vestiário? Porque o Mandzukic tem outros momentos da carreira em que ser reserva fez com que ele virasse um problema na gestão de grupo. Esse é um ponto para se levar em consideração também. Mas eu não acho que o Mandzukic seja ou tenha sido contratado pelo Milan para ser um reserva do Ibra, não. Eu acho que o Mandzukic foi contratado pelo Milan também para eventualmente ser um reserva para o Ibra. Mas principalmente para ser um complemento para o Ibra num time titular. De novo, se ele recuperar a melhor condição física, se ele fizer isso rapidamente. O Mandzukic assinou um contrato até o fim da atual temporada, com a opção de estender por mais um. Então, na prática, é um contrato inicialmente curto, um contrato aí para 6 meses. Então, ele vai precisar dar uma resposta relativamente rápido, né? Vai precisar mostrar rapidamente se está pronto para acrescentar. Isso, por enquanto, a gente não sabe, a gente só tem como especular. Agora, se ele pode jogar como complemento ao Ibra, de que forma ele jogaria? Eu imagino como um ponta, porque aí a gente está falando justamente da função que eu falei que ele fazia lá no início no Wolfsburg, que ele voltou a fazer e bem com o Allegri na Juventus. Porque o Mandzukic pode ser um alvo pelo lado do ataque. E o Mandzukic é um jogador que ajuda o 9. Principalmente, se a gente for lembrar, o início do Cristiano Ronaldo na Juventus foi de uma parceria muito boa com o Mandzukic. Porque o Mandzukic pode ser o 9, ou seja, ele pode ser quem preenche a área, mas ele pode ser também quem faz o trabalho sujo, entre aspas, né? Ele faz o trabalho sem bola, de marcação, de recomposição, de ajuda pelo lado, para liberar o outro atacante, o goleador, para ficar mais solto em momentos sem bola. Então ele ajudou o Cristiano Ronaldo dessa forma e pode ser um complemento ao Ibra dessa forma também. O Milan já tem, por exemplo, no Rebic, essa opção de um atacante de força de lado de campo. Acho que são jogadores um pouco diferentes, mas pensando do ponto de vista da defesa, você tem que encarar Mandzukic e Ibra, é a certeza de que você vai ter pela frente um ataque que vai perturbar muito.
porque vai pro físico, vai pro contato, não vai fugir das divididas do corpo a corpo e tem qualidade. E aí o Mandzukic pelo lado, além dele entregar, de novo, se bem fisicamente, além dele entregar essa capacidade de ocupar aquela faixa do campo sem a bola, de ajudar numa recomposição pelo lado do campo, ele vira um alvo porque ele é um jogador que, como é alto, como é forte, como sobe bem, vai aparecer dentro da área para concluir jogadas como um segundo atacante. Então vira um alvo para lançamentos, para cruzamentos. Então cruzamentos, se ele joga, por exemplo, na ponta esquerda, cruzamentos da direita viram uma arma na segunda trave, porque você pode explorar essa diferença de estatura e de impulsão contra laterais, já que laterais muitas vezes são mais baixos do que os zagueiros. Um cruzamento na segunda trave tende a pegar o Mandzukic chegando contra o lateral adversário. É uma arma em termos de finalização. Então, acho que passa por aí um pouco desse complemento, como eu imagino. Acho que ele é aquele cara que, em termos de arrumar uma confusão enorme para a defesa adversária, eu acho que ele deve se identificar muito com o Ibra. Claro que tecnicamente não chega nem perto do que é o Ibra, e o Ibra tá fazendo uma temporada espetacular. E o Ibra me surpreendeu, eu sempre falei isso aqui. Eu não esperava que o Ibra fosse assumir um protagonismo tão grande na liga italiana nesse retorno. Eu achava que ele poderia ser útil, não que ele seria um dos protagonistas do campeonato. Então o Ibra tá jogando muita bola, é um dos grandes nomes do futebol italiano neste momento e nessa temporada. E acho que o Mandzukic pode ser um bom complemento, além de uma eventual alternativa ao Ibra. Lembrando, né, o Milan tem Rebic para fazer o lado esquerdo, eventualmente Rafael Leão para ser um reserva como 9 ou como ponta, tem o Çalhanoğlu para ser esse meia central, partindo do 4-2-3-1, né? Aí tem o Brahim Dias como alternativa ao Çalhanoğlu, tem o Haug, que pode ser o ponta pela esquerda, pela direita tem Salimakers, tem Castilheiro, enfim, são algumas das opções aqui para falar sobre esse quarteto ofensivo que o Milan tem. Acho que o Mandzukic pode se encaixar como esse atacante, vindo do lado para dentro, para não precisar mexer na estrutura tática que funciona, e aí se for pelo lado esquerdo ainda tem uma vantagem, que trazer da esquerda para dentro significa manter a estrutura já existente hoje, porque você libera o corredor para o Theo Hernandes ocupar, e é um lateral que ataca todo esse corredor para chegar à linha de fundo. Nesse caso, a questão do cruzamento na segunda trave pode ser mais explorado por uma jogada pela direita, caso o Mandzukic jogue pelo lado esquerdo. Mas enfim, aí são ajustes pontuais, coisas que podem variar de um jogo para o outro. Acho uma contratação válida, se ele conseguir resgatar o nível que teve na Juventus. E vamos lembrar, na Juventus ele acaba perdendo espaço quando o Sarri assume por uma opção dele, e aí o Sarri acaba nem escrevendo o Mandzukic, que fica encostado desde então. Já tem um bom tempo que a gente não vê o Mandzukic no mais alto nível. Mas a imagem dele na Juventus, jogando não só como 9, mas como ponta com Allegri, eu acho que é uma imagem animadora. Se fisicamente ele tiver condição de repetir isso, se do ponto de vista de elenco ele estiver ok em aceitar não ser titular sempre, dependendo da condição dele. Se ele jogar bem, ele pode ser titular sempre, na ponta esquerda também. Eu acho que pode ser um reforço muito útil. E um jogador que não é brilhante, não é fantástico, não é um super atacante, não é um super goleador, mas é um cara chato de enfrentar, é um cara útil, é um cara que mexe na estratégia e no repertório do ataque, pela força que ele acrescenta partindo da ponta para dentro. Acho que passa por aí essa contratação do Mandzukic. Quero saber o que vocês acham disso tudo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.